Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu sou Pedro, seu catequista aqui das redes. Hoje a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio. Muita gente entende o sacramento do matrimônio como um sacramento apenas onde os noivos vestem aquelas vestes elegantes diante do padre, que o padre dá bênção, aí troca as alianças, por aí vai, pronto, acabou, saindo de lá o casal. Mas na verdade não é assim. Por trás do sacramento do matrimônio, há maturidade, escolhas e pontos que, se não forem respeitados, acabou com o teu sacramento. Nesse vídeo, nós vamos entender tudo isso. Então, sem enrolação, vamos puxar a vinheta e comecemos. De origem da palavra latim matrimonium, ela tem a junção de dois termos, mater, que é mãe, e monium, que significa estado ou condição. Ou seja, ali é a condição em que homem e mulher se juntam em uma só carne e mais para frente vão assumir a condição de pai e mãe. É o sacramento do casamento. Porque na igreja essa palavra foi ressignificada para união. E os parágrafos 1601, eles vão falar da aliança matrimonial como uma comunhão para toda a vida. E o 1603 vai falar da realidade que era amada por Deus, é amada por Deus, aliás, mas que o pecado tinha corrompido. Quem restaurou foi Jesus. Mas um ponto que tem que ser deixado claro bem no começo e vai ser complementado depois. O sacramento do matrimônio só é um sacramento se ambos forem batizados e também se ele for feito na forma religiosa. Casamento só no papel não é sacramento. Muito pelo contrário, é só uma união entre duas pessoas fantasiada de casamento. Agora, base bíblica, pessoal. A base bíblica ela vai falar da missão dos casados e também da questão de indissolubilidade. Por quê? Se a gente pegar lá o livro de Gênesis, Gênesis 1, 27 ao 28, e emendar com o que de Gênesis 2, 18 ao 24, vai falar direta e indiretamente da criação do homem e da mulher e também da missão que eles receberam de Deus, que era a missão de gerar e cuidar da vida e juntos serem um só. Ou seja, esse é o compromisso. Ali os dois se unem, se recebem como um só, e juntos eles recebem a missão de gerar e cuidar da vida, que são os filhos. E Mateus 16, 9, se a gente emendar com Efésios 5, 25 ao 32, vão falar da questão de indissolubilidade. Por quê? Quando você assume uma aliança perante Deus, é eterna. Porque Deus está unindo aquele casal, então por que você vai separar? Tanto é que quando você divorcia, você pode divorciar no papel, mas na igreja você ainda está casado, porque é um sacramento, portanto, é permanente. E também vai falar de pontos basilares para que ele exista, que a gente vai falar na parte dos requisitos para ser válido. Porque matrimônio não é só receber o homem e a mulher como seu marido ou sua esposa. Muito pelo contrário, tem respeito, maturidade, sem ele seu sacramento vai ser invalidado. Como também os parágrafos 1604 ao 1617 vão falar da questão do matrimônio cristão refletir o plano de Deus, ser símbolo da união de Cristo com a igreja e tornar-se sinal divino da graça na vida do casal. Porque eles correm muitos riscos. E qual é esse risco? Pecado. Pecado do adultério, o pecado do amor falso, por aí vai. Agora um ponto que vai deixar muita gente surpresa. Todos os sacramentos, quando eu expliquei aqui, eu falei que quem celebra é um ministro ordenado, exceto lá no caso do batismo, que em caso de extrema necessidade qualquer pessoa pode batizar, desde que siga os requisitos que foram falados lá. Aqui quem celebra são os próprios esposos. O ministro ordenado, seja ele um padre, um bispo, um diácono, ele está lá apenas para testemunhar e dar a bênção, que eu vou explicar daqui a pouquinho lá nos requisitos. E os parágrafos 1622 ao 1623, olha o que está falando aqui. Vão reiterar a necessidade de ambos serem batizados, que como eu falei lá no batismo também, podem assistir o vídeo se vocês quiserem. Batismo abre as portas para os demais sacramentos. Ou seja, se eles não são batizados, infelizmente aquilo não vai ser um sacramento. E também, pessoal,
Fala que eles têm que ser capazes de consentir, ou seja, um tem que querer o outro, não basta um querer e o outro não. E o ministro ordenado vai testemunhar. Está lá para acompanhar. Agora o ponto fraco. Infelizmente, muito matrimônio não dá certo por causa disso. Porque as pessoas não seguem o que isso aqui está sendo falado. Tudo que eu vou falar, vocês podem constar lá no Código de Direito Canônico, no Cânon 1095. Por quê? 1625. Ah lá, consentimento obrigatório. Os noivos têm que conhecer tudo o que o sacramento pede, por isso é bom e recomendado que se faça o curso de noivos. 1627. Consentimento não pode ser forçado, você não pode casar com a pessoa porque ela te obrigou, tem todo o direito de falar não. 1628. Os itens essenciais não podem ser excluídos, que eu já vou explicar aqui. 1630 ao 1631. O ministro ordenado está lá para lhe dar a bênção e acolher o consentimento, que vai exprimir a realidade eclesial, ou seja, a presença da igreja na vida dos noivos. E agora, gente, 1644, 1646, 1652 e 1653, ele vai falar dos pontos basilares do matrimônio, que também foram falados lá na base bíblica. Indissolubilidade, fidelidade, ou seja, adultério, nem que seja só uma saidinha, é pecado. Unidade e abertura à vida, ou seja, ter filhos. Se você não cumprir nenhum desses, me desculpa, mas você vai estar invalidando seu casamento, portanto você não vai ser apto. Agora, parte 5, mistagogia. Por que o matrimônio não é apenas troca de aliança? Já começa explicando, a aliança não é um anel, mas ela representa o compromisso permanente dos cônjuges. E agora mais parágrafos. 16, 17. Matrimônio como sinal da união de Cristo com a igreja, como eu já falei. 1641 ao 1642, pessoal. Graça que acompanha a vida conjugal. 1648. Fala que vai fortalecer a fidelidade e o perdão, mas não basta apenas o sacramento determinar. Você tem que estar disposto a cumprir, senão você vai estar invalidando ele. 1655 ao 1657, pessoal. A família é chamada a ser igreja doméstica, ou seja, não é só agir de acordo com a lei de Deus. É cultivar a semente da igreja na sua família. E o matrimônio, gente, não basta vocês se casarem, receber um ao outro lá no altar, se vocês não têm compromisso de viver santidade. Matrimônio é convidado a servir de santificação. Um conduzir o outro rumo à santidade, como também conduzir os filhos. Por isso, os pais assumem o compromisso de educar os filhos na fé. E para concluir, gente, parte 6, efeitos em quem recebe. Mais parágrafos. 1641 vai falar da graça para perseverar, porque de fato é difícil. As pessoas têm temperamentos fortes, diferentes, paciência falta. Mas quando você recebe uma pessoa que você ama, você recebe a graça para perseverar no amor com aquela pessoa. Fortalece os cônjuges para viverem o dever, conforme diz o parágrafo 1643. Ou seja, os votos que você fez no altar, você tem que cumprir todo dia. Não é cumprir quando eu quero, quando dá. 1656. Capacitação para educar os filhos na fé, por isso também do curso de noivos e do compromisso que você assume. E o 1661 vai falar do amor conjugal como um testemunho público de Cristo presente, ou seja, você é chamado a ser igreja doméstica, exprimindo o amor de Jesus através do amor que você tem pelo seu marido. Não pode ser só amor físico, tem que ser amor espiritual enraizado em Cristo. Porque se Deus criou um matrimônio, nós temos que viver um matrimônio enraizado nele, não do jeito que a gente bem entender. Então, irmãos e irmãs, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado dessa temática que a gente trabalhou, de sacramentos, durante o mês de janeiro. Fico por aqui. Mês que vem vamos iniciar uma nova temática. Abraço, fiquem com Deus, aguardem os próximos vídeos.